Isabel Mega, o Supremo, essa curva de rio que a classe política se acostumou a recorrer e o Palácio do Planalto quando tem problemas. Nesse caso, podemos ter o Supremo Tribunal Federal sendo acionado e considerado esse PL da dosimetria inconstitucional? É uma possibilidade no horizonte. Isso foi levantado durante a tramitação desse projeto de lei no Congresso Nacional, até porque já se esperava esse desfecho que a gente está caminhando para ter. Primeiro, o veto do presidente da República. Isso era uma obviedade que se tinha aqui em Brasília. E depois, a derrubada do veto pelo Congresso Nacional, de certa forma, já estava precificada. Foi um projeto muito bem aprovado na Câmara, principalmente no Senado, uma votação um pouco mais apertada, mas os parlamentares chegam nessa semana decisiva para uma das principais bandeiras do bolsonarismo, com um placar bem folgado, tanto em uma casa quanto em outra. Falam em mais de 300 votos dos deputados, mais de 45 votos dos senadores. Então, tem tudo para esse veto ser derrubado. O próximo ponto é entender se haverá algum tipo de judicialização. Agora, o próprio Supremo, e a gente falou tanto sobre esse assunto, né, Uribe, ajudou a costurar essa saída. Vamos lembrar quem era o relator na Câmara dos Deputados. O deputado Paulinho da Força, que foi escolhido para a missão justamente porque ele tinha muita interlocução com ministros do Supremo Tribunal Federal. E um deles, que a gente pode citar expressamente, era o próprio ministro Alexandre de Moraes, que tantas decisões proferiu em relação ao 8 de janeiro. O Paulinho, inclusive, recentemente voltou ao Supremo Tribunal Federal e se reuniu mais uma vez com o ministro Alexandre de Moraes. Então, eles têm uma interlocução. Querendo ou não, esse projeto, na formatação final, tudo isso foi construído a várias mãos, com o Supremo, com os presidentes da Câmara e do Senado, porque era a matéria que poderia ser aprovada, deixando de lado aquela ideia mais ambiciosa do bolsonarismo de ter uma anistia ampla, geral e restrita. É o que eles podem oferecer a esses condenados do 8 de janeiro, com o entendimento de maneira geral de que algumas penas foram aplicadas em doses realmente maiores do que as que deveriam ter sido aplicadas. Então, isso perpassa essas discussões todas sobre revisão de penas. E a partir daí, né, do momento em que a gente tem isso valendo com força de lei, aí é caso a caso que passa a ser revisto. São as defesas que vão ter que acionar o Supremo Tribunal Federal para pedir essa revisão das penas, né? A gente está falando de dosimetria, uma redução das penas, mas quem define isso é a Justiça, não é o Legislativo, é o Judiciário, que a partir do momento em que isso tem força de lei, aí sim, se provocado, pode fazer essa redução nesses casos do 8 de janeiro. Então, querendo ou não, o Congresso Nacional nessa semana vai entregar uma espécie de trunfo político também ao bolsonarismo, porque é aquele tipo de bandeira que ajuda a mobilizar essas bases da militância bolsonarista. Inclusive, a gente teve algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes nesses últimos dias, envolvendo algumas figuras muito icônicas para o bolsonarismo do 8 de janeiro, que, de certa maneira, já trazem um pouco dessa tendência, né? Teve a Fátima Tubarão, um dos nomes mais ali que foram ventilados pelo bolsonarismo como injustiçada, e teve uma decisão favorecendo ela também recentemente do ministro Alexandre de Moraes.